Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, o nosso momento de debate e reflexão sobre o mundo empresarial, a alta administração, os desafios corporativos, num ambiente de debate, de aprendizado e troca de ideias bastante produtivo. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance. Na tarde de hoje, nós escolhemos como tema para a nossa live, para o nosso bate-papo, os desafios da gestão de riscos e alinhamento à estratégia das empresas. Vamos estar debatendo sobre os desafios da gente trabalhar riscos corporativos, da gente envolver riscos no ambiente de cultura organizacional e de como obter os melhores resultados possíveis com a boa gestão de todos os riscos visíveis e invisíveis pelos quais a gente passa dentro de uma organização. Para isso, nós temos a nossa convidada de hoje, a Mercedes Stinco. Ela é a diretora global de riscos e controles internos do grupo Natura. Eu falei externos até porque ela não atua só no Brasil, né? No mercado externo, todos os mercados globais por onde a Natura atua. A Mercedes tem mais de 30 anos de experiência na área de riscos, controle interno e controles e auditoria interna. Ela já atuou na Ford, na Coopers & Lybrand, e está já no Grupo Natura há um bom tempo. Além de tudo, é uma participante ativa do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde ela coordena a Comissão de Riscos. Estará comigo hoje, como sempre, o Herbert Steinberg, sócio, fundador e presidente do Conselho da Mesa, a quem eu convido. Boa tarde, Herbert, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Mercedes. Um prazer hoje ter você representando a Natura. Estamos todos ansiosos por ouvi-la. A Natura, que é um exemplo de empresa, uma empresa de alma feminina, comandada por aquele trio fora da curva, o Guilherme, o Pedro Passos, um inspirador Seabra, uma empresa nacional que começou a trilhar todos os seus caminhos, e quando nós íamos imaginar que a Natura, um player do mercado de cosméticos, onde tinha muitas outras empresas como players nacionais, maiores do que ela, e internacionais, infinitamente maiores do que ela, se tornar um player global. Comprou, imagine, pensar nisso há 20, 30 anos atrás, comprou a Avon, comprou a Body Shop, comprou a Zop, enfim, um espetáculo. Tem hoje na presidência o nosso querido Fábio Barbosa, o que é indicação de alinhamento e coerência da Natura em ter um profissional deste calibre como presidente da companhia frente aos desafios que são imensos, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, vivendo uma dificuldade de rentabilidade, tendo que desinvestir algumas coisas, está público no mercado, empresa listada na Bolsa, e tomaram as decisões que precisavam ser tomadas com relação a buscar esse desinvestimento e estar pronta para o próximo ciclo dela como protagonista de negócios e como uma representante do nosso país que nos orgulha muito. Então, isso aqui não é demagogia. Se você pegar todas as outras lives, você vai ver que eu não saio elogiando nenhuma empresa, muito pelo contrário. Então, muito obrigado, Mercedes. A sua visão, além dos aspectos técnicos, pelo seu protagonismo com risco, compliance, controles, também está ligado a como é que esse papel de empresa que foi transformada numa multinacional brasileira, com desafios enormes de absorção através das compras, aquisições e parcerias estratégicas que a Natura teve ao longo desses últimos anos. E hoje, você que tem o privilégio de olhar e sofrer, né, dos riscos que você gerencia. Muito prazer, muito obrigado e me calo. Ai, que bom, muito bom. Vou começar agradecendo
a enorme oportunidade e prazer desse convite, Herbert, Luiz Marcati, a todo o grupo da mesa, e dizer que a honra é minha de estar aqui, de poder compartilhar com vocês nessa próxima hora uma agenda tão, um tema, né, que me é tão rico e que me acompanha já há alguns anos, como Marcati me apresentou aí há mais de 35 anos, e a gente não vê o tempo passar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que seja uma conversa que esteja à altura, né? Não só de vocês, mas de todos os ouvintes aqui hoje. Bom, vocês também me apresentaram e é bem isso mesmo, é um privilégio, né? É assim que eu me sinto. Vão fazer quase 19 anos que eu vim para a Natura, em dezembro vou completar. Eu entrei na Natura no final de um ano em que a Natura abriu capital. Eu sempre conto essa história, porque eu estava lá na Ford Motor Company, aqui na filial do Brasil, mas era o ano de 2004, né? Nós estamos voltando para o ano de 2004, a Natura tinha aberto capital em maio daquele ano de 2004. E a minha agenda na Ford, numa filial brasileira, no ano de 2004, era SOX, a famosa legislação que vinha, né, sendo recém-publicada em 31 de julho de 2002, publicada no mercado americano, que impunha, então, a todas as empresas de capital americano, e no ano seguinte seria para as empresas estrangeiras, justamente uma série de regras a partir de escândalos que tanto e ainda hoje são estudados enfim, era essa a minha agenda. Quando vim aceitar, então, sair de uma multinacional americana para uma empresa nacional brasileira, que já na época nos causava como você mesmo disse, Herbert, essa, essa curiosidade desse orgulho, né? Para quem não percebe, mas eu tenho um sotaque, eu sou argentina, né? Mas sou brasileira de alma e coração, até porque moro aqui no Brasil, casada com brasileiros, com filhos brasileiros. Amo essa terra, esse país que nos acolheu, e a minha família toda. Mas é isso mesmo, esse orgulho, né, de vir fazer parte dessa empresa. E o convite, na época, era justamente para tocar um departamento que já existia. A Natura já tinha uma área de auditoria interna, os donos tinham aberto, então, capital, IPO, tinha feito, então, no novo mercado, que era um modelo relativamente novo, né, que exigia já uma série de compromissos adicionais do ponto de vista de governança, de relação com seus acionistas, com o mercado, e tudo aquilo novo para desenvolver o quê? Uma agenda de gestão de riscos. E eu me lembro lá atrás, que nessa construção do que viria a ser o que até hoje vou construindo e fazendo com tantos, com o privilégio, né, de poder atender ao nosso conselho de administração, ao comitê de auditoria, né, essa principal prerrogativa, né, uma empresa com um propósito, né, de que tem a nossa querida Natura, esse propósito de fazer essa mudança, de se conectar com pessoas que queiram fazer o bem e que fazendo negócio, mas que se sintam bem, conceitos de sustentabilidade desde a sua visão e a sua missão, a sua razão de ser, mexe profundamente, né, conosco, com cada um de nós. E bora, né? Assim, imagina que lá em 2004, quando a gente pensava em construir uma gestão de riscos, vinha essa grande pergunta, e que é, afinal de contas, o que é, né? O que é? O que é fazer essa gestão? O que é uma gestão de riscos? E aí, sem recriar roda nem nada, eu comentava recentemente também aqui com um grupo de novos jovens executivos, que sempre a empresa tem mudanças e etc. Eu falei assim que numa jornada de compartilhar na época, ano de 2005 e 2006, quando a gente vinha elaborando o que viria a ser o programa de
gestão de riscos, aprovado pelo Conselho de Administração, teve um executivo aqui da área de inovação que disse assim, eu guardei comigo, ele falava assim, Mercedes, eu acho que eu já entendi o que é gestão de riscos. E aí falei, é o quê? E ele disse assim, olha, eu acho que é como aquela trilogia do filme, como que é? Ultimato Bourne, Supremacia Bourne. Eu falei, né, o que será que diz? E ele disse assim, a gente torce para o melhor, mas a gente se prepara para o pior. E aí eu falei, é isso mesmo, é exatamente isso, você entendeu, né, a essência do que a gente quer construir. Então aí é óbvio, né, que a gente pode, fica fácil, né, quando a gente entende qual é esse propósito, né. Então, assim, uma empresa que nasce, com um propósito, qualquer negócio que nasça com um propósito de longevidade, né, sem uma data prevista, ela, com certeza, precisa garantir que nesse rumo, e aí a gente chama de estratégia, chama do que quer que seja, a gente vai fazer de tudo pela busca das oportunidades. E elas estão na mesa o tempo todo, com uma velocidade, estarmos atentos a isso. E junto com ela vem, obviamente, situações que podem fazer com que a gente, nessa busca dessas oportunidades, a gente de fato se desvie e acabe caindo em armadilhas que possam efetivamente nos causar inúmeros danos, né? A ponto até de nos desviar e eventualmente fazer com que a gente tenha que fazer novas análises, enfim. Então, desde aquele momento, então voltando lá para o começo da criação desse programa, ninguém foi, obviamente, reinventando a roda para que fosse. Essa também era uma outra encomenda, viu, Herbert? Que qualquer coisa que a gente fizesse que tivesse que ter a cara do nosso negócio, não poderia também ser algo que só atendesse ao nosso negócio, né? Tinha que ser universalmente entendido, né? E eu me lembro que as primeiras conversas, né, fui falar com os executivos, as pessoas que conheciam a organização, imagine eu chegando, não conhecia nada do negócio. E cada um foi trazendo as suas opiniões, né, e eu fazia a clássica pergunta: "O que pode dar errado, né? O que que você acha que pode dar errado? E se tal coisa não funcionar?" Ou a clássica pergunta: "O que te tira o sono? O que te tira o sono?", né. Obviamente essa coleta de respostas traduzidas, eu falo assim, em alguns temas, né, e na época isso se tornou um slide simples, que ele tinha 3 níveis, né, e eram em formato de bolotas, e eu falo isso porque durante um tempo eu pensava: "Ah, lá vem a Mercedes com as bolotas", né, então não estamos falando de nada de, né, rock science, né. Era assim esse conhecimento do negócio capturado, eram 3 níveis, porque era a turma que entendia pela percepção, certo? Na sua percepção, esse é um tema crítico ou não é um tema crítico? E a gente foi colocando cores nesses temas e fomos trazendo, esse debruçar sobre cada um deles. E voltando, obviamente, ao comitê de auditoria, na época ao conselho de administração, por onde a gente começaria? E a encomenda na época, por onde a gente pilotaria a forma dessa metodologia que a gente falava assim, o modelo Natura de gestão de riscos, que veio ser aprovado, então, em janeiro de 2006. A gente rodou um piloto no ano de 2005 e o tema escolhido desse piloto era já um derivado de uma dessas bolotas de sustentabilidade. E pediram, não, sustentabilidade, o Guilherme dizia, é muito amplo. Comecemos por biodiversidade. E óbvio que lá atrás, essa que vos fala não tinha nem a mínima ideia, nem o que era exatamente sustentabilidade, nós estamos falando do ano de 2004, 2005,
que dirá biodiversidade. Mas eu aprendi de lá para cá muito, porque era uma plataforma, um modelo de operar, né? Hoje amplamente divulgado e discutido com todas as suas lentes, o famoso ESG, não é? Então, Environmental, Social and Governance, mas praticado lá atrás já, né? Então, a gente começou com triple bottom line, então, para que projetos pudessem ser aprovados, eles deveriam também atender resultados ambientais, enfim, havia todo um movimento, né? Eu não estava também sozinha, né? Tentando construir uma agenda de riscos. Me perdoe, antes de você aprofundar, me perdoe Pois interrompê-lo um não. minuto, porque me preocupa, como protagonista de governança, a modinha. Hoje todo mundo fala de ESG, só se fala em ESG, e quando você vai fundo, é um ESG de checklist, marqueteiro de relatório de final de ano. Mas eu me lembro duas situações que mostram como as coisas acontecem na Natura. E eu faço um disclosure aqui que jamais fui consultor, conselheiro ou tive qualquer relação com a Natura. Certo. Mas conversando pessoalmente com o Seabra a respeito de um livro que eu tinha e estava dividindo com ele me atendeu de forma muito gentil, próximo do 2004, não era 2004 ainda, eu fiz a seguinte pergunta para ele, que era fora do ambiente do conteúdo do livro. Eu estava falando sobre períodos sabáticos e eu queria entender por que ele saiu de sabático. Ele me respondeu à época, nunca mais esqueci, porque eu precisava crescer, porque a Natura precisava crescer. E se eu lá ficasse, ela não cresceria, eu não cresceria. Olha só. Muito contundente, eu quero deixar registrado isso. Segundo, por que você vai abrir capital, Seabra? Vai se amarrar e, sabe, um monte de situações, de regulamentos, e que você talvez atrapalhe a sua essência, porque você vai ter que jogar para o mercado e não jogar para as coisas que você acredita, porque eu já prestava atenção no que ele falava. Tanto que eu estava falando de períodos sabáticos com ele, não com outro. Eu me lembro a resposta que me deu a esse respeito. Herbert, eu decidi, junto com meus sócios, abrir capital porque eu acho que vai ser bom. Vai ser bom para nossos sócios, vai ser bom para os nossos funcionários, vai ser bom para os nossos fornecedores, vai ser bom para o mercado, vai ser bom para o nosso aprendizado, vai ser bom para a estrutura de capital da empresa, vai ser bom para a gente perceber o que a gente deve prestar contas e a quem deve prestar contas. Ou seja, vai ser bom. Eu fiquei chocado. Falando de risco, risco é diretamente, e mudando de assunto, vou fazer um testemunho a você que não está no campo do elogio, embora seja um elogio, mas no campo do risco e na criação e geração de valor, mas não blá, 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 real. A empresa, quando tem mitigado os seus riscos ou gerenciado os seus riscos, ela vale mais. Essa é a regra do mercado de capitais. Aliás, governança existe justamente para você dar certas garantias aos sócios, aos investidores, especialmente minoritários, mesmo que profissionais, de que aquela empresa é bem gerida, é bem controlada, ela é antenada no futuro, ela sabe para onde vai, ela conhece as pessoas que estão dentro da empresa, ela não precisa ler um manual, ele é só consultar sua cultura para fazer direito, sabe que certo e que errado é errado, não precisa de uma cartilha para isso. A Natura já promulgava. Eu sou professor, já fui direto professor de várias instituições, hoje sou mais bissexto, entretenho adultos em palestras, conversas, e nesses entretenimentos eu uso sempre o exemplo da Natura. Porque quando surge conversa de mercado de capitais, geralmente quem está na classe ou na aula ou no exercício escolhe
ter controle da companhia. Escolhe, como todo bom latino, e latino é o espanhol, é o italiano, é o português, do México, Uruguai, Brasil incluído, não precisa ser hispânico para ser latino, né? Esse pessoal gosta de patrimônio, esse pessoal gosta de controle, esse pessoal precisa de consolidação de mercado de capitais. E assim sendo, não entra em nada que não seja no controle. E insiste, como aluno ou como participante dos meus exercícios, que precisa ter o controle da companhia para gerir o risco, para saber o que rola, para tomar as decisões, assim por diante. E aí eu quebro a perna de todo mundo, dizendo, escuta, não estou entendendo essa tua conversa, um aluno ou alguém que está participando. Qual é o problema de ser minoritário? Que mania que você tem de querer controlar tudo? Você tem algum problema de ser minoritário da Natura? A empresa de alma feminina, com 3 caras inspiradores, que seguem as regras desde quando não precisava seguir a regra, que abriu capital sem precisar lá atrás, que está, enfim, qual é o seu problema de receber dividendos da Natura, ou ser um minoritário da Natura, ou no seu controlador da Natura? Aí o pessoal baixa a guarda. Então vamos separar determinadas empresas que a gente não pode passar nem perto, que sabe como é que as coisas são feitas, ou não feitas, não é? E outras que são feitas direito. Saiba, seja lá o que você vai falar ou fez, e eles também, os seus sócios, né, desta empresa, até na aula serve para quebrar a perna de todo mundo, dizendo que quando você faz assim, ou você administra e gera o risco bem, a empresa vale mais e até você vai ter coragem de investir nessa empresa. Sensacional, Herbert, porque não sei a quem a gente atribui a famosa frase, e que o Fábio Barbosa fala bastante, que é, as tuas atitudes falam tão alto que eu já não escuto o que você fala, não é? Então, é esse o famoso walk the talk, né? Então, é essa coerência que hoje, inclusive, né, no próprio 6ª edição do Código do IBGC, a gente traz logo nos fundamentos, nos princípios, que é esta coerência entre o pensamento, né, o discurso e a prática, né? Essa coerência que ela tem que ela parte do indivíduo, né? Do indivíduo. Olha a resposta que você compartilhou conosco, que o Luiz deu a você quando indagado lá, mas por que mesmo, né? Ele falou, porque vai ser bom, não só para mim, né? Vai ser bom para todos os nossos colaboradores e muito mais. Sabe que eu não tenho exatamente o número de consultoras que a Natura tinha no ano que abriu o capital, mas vamos imaginar, eu estou tentando acreditar que era em torno de 500.000, América Latina, hein? 500.000 consultoras, né? Hoje nós temos 7.700.000 representantes neste modelo de venda direta, né? Então, quando você pensa que... E aí são das representantes, estando em mais de 100 países. Antes era 7, 8 países aqui da América Latina, agora são 100 países, né? Fora a quantidade de comunidades, fornecedores, todo esse grupo, não é? Acionistas, não é? Somos muitos, né? E quando estes muitos vão se encontrando e se juntando, e se conectando nestes propósitos, né? Que a gente fala que o quanto mais o nosso propósito, que está na cultura, Marcati, na introdução, você trouxe isso, né? Você tem a cultura da organização, né? Qual que é o propósito? Os comos, né? A gente vai ter que adaptar. Que então são as estratégias, os ajustes de rota, a gente, né, não é uma linha reta, e ainda bem que não é uma linha reta, né? Porque ia ser muito chato se fosse, né? Às vezes a velocidade das mudanças é que tem feito que a gente, né, tenha que correr atrás, mas essa conexão, né, e que ela continua válida, nós estamos falando disso, a Natura fez 50 anos no ano de 2019. Em janeiro de 2020, ela
comprava e adquiria Avon. Nós estamos em 2023, pós-pandemia, imagina, estamos falando em janeiro de 20, e aí veio uma pandemia que nos isolou em um momento onde, em um negócio onde estar próximo, para nós, o valor das relações é gigante, né? Estar próximo, fazer essa conexão. E que se Deus, através desta forma, imagina, olha nós aqui, batendo um papo com vários participantes, gente ouvindo do carro, gente que está com seus notebooks, em qualquer, pegou esse momentinho, e outros tantos que ainda vão ouvir, mas a tecnologia que permite essa conexão, né? Tudo está interconectado. A gente vai falando disso e é uma empresa que no seu pensamento, no seu discurso e na sua prática, se desafia constantemente, de falar, eu vou chamar de autorregular, né? De falar o seguinte, olha, Herbert, olha um detalhe que eu vou te dar, que pode ser um detalhe, mas fazia parte da estratégia da organização, a internacionalização, há muitos anos, né? Então, se faz parte da internacionalização, não deveríamos, então, estarmos preparados com processos, com frameworks, com o que fosse. Sim, e se sempre eu ouço, né, ouvíamos que SOX é um pesadelo, e se a gente tivesse e implementasse processos que atendessem a esses requerimentos? Né? Não porque seja obrigatório, mas sim porque faz sentido, porque é o correto, mas com a oportunidade de entender o valor de determinadas, vamos chamar assim, atividades, para não dizer controles e dinâmicas, mas porque é o certo, né? Porque tem valor. E assim a gente começou, nós estamos falando disso do ano de 2009. A Natura só foi ser obrigada a ter e atender essa legislação em 2020. Então, como você também comentou, né, há um certo modismo, e que talvez hoje possa ser mesmo um modismo, mas eu espero que ele venha para ficar, né? Que a Natura não seja, e obviamente não dentro de um grupo pequeno de empresas, mas que a gente possa fazer dessa influência, reverberando em várias outras, de que, sim, estamos passando por momentos difíceis, mas estamos todos passando por momentos difíceis, né? Temos que fazer nossos ajustes, né? Temos que nos encolher para depois expandir. Isto faz parte desse crescimento. Ele comenta, me afasto, porque assim eu cresço, assim cresce a empresa, e assim a gente vai evoluindo. Então, eu quero muito acreditar, também não sei de quem é esta frase, que eu incorporo bastante quando a pauta é a gestão de riscos, que dizem que o que alguns atribuem a Peter Drucker, eu tenho minhas dúvidas. Fui atrás para ver se era dele ou não, mas que dizem que o que diferencia países desenvolvidos de países subdesenvolvidos é a gestão de riscos. Se é ou se não é, eu não sei. Mas o que quer dizer com a gestão de riscos? Que é esse papel de resiliência, de estar preparado. Eu falei assim, então se vira uma crise, eu tenho um plano B, né? Eu tenho uma única dependência, eu já deveria expandir, né? Se estamos juntos, se vem uma tempestade, mudanças climáticas, se agora existem novas formas tecnológicas que tanto nos trazem oportunidades com a inteligência artificial e tantas as robotizações, né, o 3D, a conectividade. A conectividade que um dia a gente se perguntou, seria ela suficiente para acabar com o modelo de venda direta? Claro que você tem que se permitir fazer essa pergunta e se responder. Talvez sim, mas e se fosse o contrário? E se fosse ela permitir que eu pudesse me conectar com muito mais pessoas do que eu de fato hoje me conecto?
Enfim, então essa transformação, ela passa por reconhecer, né, essa gestão de riscos, que está no negócio, né. Eu também falando logo no comecinho, a gente falava assim: "Ah, eu vim aqui para implementar a gestão de riscos, é para implementar o olhar de riscos na cultura da organização", eu falava isso. Depois de um tempo eu falei: "Meu Deus, eu jamais deveria falar um negócio como esse", porque um negócio de sucesso, os negócios de sucesso, é óbvio que tem gestão de riscos. Ela pode talvez não estar formalizada, não ter um papel, um mapa, aquilo que a gente depois se encarrega de fazer, mas um negócio de sucesso, ele tem uma gestão de riscos. Os donos, vocês, né, empreendedores, né, neste país, nesta sociedade, neste mundo de tantas complexidades e desafios e oportunidades, fazem com que vocês o tempo inteiro estejam perguntando, se perguntando, mas e se, né? E se não for assim, for assado, o que eu faço? E se todo o meu patrimônio depender desse negócio? Quem mais eu carrego comigo? Eu falei assim, são meus colaboradores, é toda a minha família. Quantas vezes os empreendedores colocam todo o seu patrimônio em risco? E ele fala, bom, vou, enquanto como é, a mochila está leve, é esse o impacto que vai ter, mas conforme a gente vai crescendo, a mochila vai ficando cada vez maior. Então, trazendo para esse desafio que quase 19 anos se passam, desde um convite até todo ano, eu me perguntando, eu falei assim, nossa, o que mais virá de desafios, né? Eu falei assim, essa é uma empresa que nunca me deixou na zona de conforto, né? Porque em 2020, em plena pandemia, uma outra referência que eu faço, todos, na medida do possível, trabalhando de casa, eu tinha dado ao meu marido de Natal aqueles mapas mundis que você vai rabiscando conforme você vai visitando, né? Os países e tal, para ele pregar numa parede. Mas ele ficava bem na minha frente, não tinha dado nem tempo de pendurar na parede. Ele estava bem na minha frente. E ali ele ficou. Porque todas as vezes, atrás do meu computador, quando eu entrava nas reuniões de call e de repente fazia reunião com gente na Europa, com gente de todas as nacionalidades, todos os sotaques, olha que coisa maravilhosa, né? Mas eu olhava o mapa mundo e eu falava, meu Deus do céu, né? É esse o tamanho hoje da nossa responsabilidade, né? E às vezes a gente precisa entender que essa sopa de letrinhas, modismos ou não modismos, ela significa isto, ela significa o todo, né? Não é só esta geração, gerações futuras, mas o mundo todo. O mundo todo é interdependente. Se algo acontece numa ponta, vai afetar aqui. Então, eu acho que eu anotei, conforme vocês foram falando, a expressão privilégio. É assim que eu me sinto desafiada, mas privilegiada de poder estar aqui, de alguma forma, ajudando com vários outros colegas e executivos maravilhosos a tocar essa agenda complexa. Muito obrigado, Mercedes. Tem um ponto que chama atenção, até você fez referência a uma fala minha na abertura, e você citou isso também agora. Eu acho que um grande desafio que a gente imagina numa organização qualquer, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma empresa global, como é o caso da Natura. E a gente tem discutido muito isso até nos ambientes de governança, que a gente fala muito que o que nasce lá da governança deve ser o tone of the top, né? Ou seja, a maneira pela qual a gente, de cima para baixo, né, solta as diretrizes para a empresa, Certo. a maneira como a gente espera tal. Agora a gente começa, dentro do conselho, a tentar mapear e identificar o tone of the middle, ou seja, o quanto será que aquilo que a gente soltou aqui de cima, de mensagens e diretrizes, está de fato acontecendo lá no Sendo meio do caminho, percebido. não é? E aí, especificamente sobre riscos, por exemplo, como é que a gente garante que tudo aquilo que a gente está discutindo lá no board, no C-level,
de fato acontecem no meio da operação? Como é que essa gestão de riscos permeia a operação e não é apenas uma coisa da área de riscos? Que pergunta espetacular. Já tomei nota, aqui the tone of the middle, fantástico. E sem querer ir pela tangente e respondendo a sua pergunta, me lembrei de um professor que eu tive, um biólogo chileno, Humberto Maturana, que fiz um curso chamado Biologia Cultural, né? Há uns 10 anos atrás, e uma das coisas que eu aprendi que é justamente, Marcati, o que você trouxe aqui, né, na sua pergunta. Nem sempre o que falamos é ouvido da mesma forma com o que falamos, né? Então, você percebe, e você recebe, e você atua a partir das suas lentes. Então, eu gostei disso do tone of the middle, né? Porque, às vezes, eu estou falando alguma coisa, mas como eu meço para saber se a organização ela está agindo ou ela está trazendo, né? Eu tenho um ambiente saudável e engajamos a quem precisa ser engajado nesta agenda de estar prevenido, né? Estar prevenido para esse pior, né? Eu acho que o primeiro desafio de uma agenda de gestão de riscos é chegar num denominador comum, né? De que riscos a gente vai atacar, quais são, de que temática, né? Então, chegar nesse denominador comum, nesse critério de prioridade, porque os assuntos são inúmeros, as naturezas são diversas. Então, uma vez que você tem combinado as priorizações, né? A gente já tem que começar a ir descendo nos níveis dos processos, né? Dos gestores, daqueles executivos que estão nesse dia a dia, que estejam vinculados aos riscos selecionados como os mais importantes, né? Então, além dessa ser como que chama, um meio, né, de aproximação entre a visão de quem está ali no middle, vivendo com uma série, com o dia a dia, com a pressão, né, de resultados e de entregas. E como isso conversa, como, vamos nos preparar para o pior, né? Pare um pouquinho aqui de cuidar, né, da entrega ali do semestre, para a gente pensar num plano de contingência, né? Eles olham para você, assim, e você, é sério isso, né? Assim, então, é óbvio, né, que as primeiras abordagens, elas chegam a ser até há um pequeno choque de falar, mas o que que a gente está falando, né? Mas de que movimento? Então, tem que ter muito apoio, né? Apoio do executivo, de um comitê executivo. De novo, né? Eu acho que eu não estou falando nada que não seja relativamente óbvio, né? Mas ele tem que entrar na agenda, ele tem que estar inserido quando for uma revisão de riscos e de temas e de mapas de riscos, tem que estar no ciclo de revisão estratégica da organização, ou no momento que o gestor senta para fazer o orçamento, por exemplo, e ele fala assim: olha, eu vou precisar desse orçamento para atingir esses objetivos, mas ao mesmo tempo tenho aqui uma resposta que eu preciso dar para Mercedes, vamos colocar aqui, né? Numa época eu tive o apelido de Cavaleiro do Apocalipse, né? Lá vem você com essas, né, suposições que nunca aconteceram. E aí eu falei, tomara que nunca aconteçam, né? Mas que vão demandar de um combinado. Nós vamos precisar de dinheiro para isso, né? Porque a vida, né? There are no free lunch, né? A gente para colocar recursos e essas respostas de dizer, olha, eu no começo eu falava, se você não, se recurso, investimento não fosse um limitador, o que você faria? Eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo. Legal. Então, quanto a gente acha que isto vai valer? Mas por que a gente vai ter dinheiro para fazer isso? Talvez não caiba a você responder, mas cabe a você dizer o que você faria. Então, quando você permite ao executivo, sem amarrá-lo naquele primeiro momento, né? De dizer, bom, se me derem recursos, então eu faria isto, desse jeito, vamos submeter nesse processo de que
manda quem pode, obedece quem tem juízo, nos níveis de alçada e etc. Se determinadas respostas, então, dá para esperar, né? Ou a gente vai começar a atacar agora. Então, este envolvimento do middle, como eu falo, the tone of the middle, ele é um caminho assim, de duas mãos. A gente, às vezes, tem gestores ou diretores, enfim, de determinada agenda, que realmente fala assim, olha, aqui a gente deveria estar olhando isso, isso, aquilo, e aí você vai engajando, né? Você traz também, é um caminho de duas mãos, né? Você vai com uma abordagem e você volta com muito mais informações para dizer, putz, então vamos continuar nesse caminho, não vamos? Coloca numa agenda de um conselho de administração com a frequência que aquela temática ela é necessária, discutir estratégia está no coração do conselho de administração, assim como também deve estar no conselho de administração e nos fóruns que apoiam o conselho de administração, um tempo dedicado e exclusivo para entender o que está por trás, né? Quais são os temas que a gente está deixando para depois, que se eventualmente se materializarem agora, talvez eu, à luz das responsabilidades estatutárias que tenho, posso escolher de fazer agora, né? Não dá para esperar, vamos fazer agora. E é muito interessante, Marcati, Herbert, que a partir das experiências e da diversidade de determinada composição de conselho, de comitê, de fórum, as opiniões são diferentes, são divergentes. Tem gente que tem mais apetite ao risco, e tem gente que é mais conservador, que fala, não, 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 não. Então, é muito saudável mesmo a gente... Ninguém tem uma bola de cristal. No final do dia, ninguém tem essa bola de cristal, mas o importante é que eu acho que ninguém gosta de ser pego desprevenido. Então, acho que ninguém, nem seja o executivo, seja um conselheiro. Então, acho que é uma agenda que fala disso. Como a gente garante que a gente não é pego desprevenido? Mercedes, você falando sobre o seu papel de cavaleira do Apocalipse, né? Que vem com essas coisas que nunca acontecem, tá certo? Isso me lembra há muitos anos atrás, né? Ele já é falecido. O Arnaldo Jabor escreveu um artigo, que acho que foi publicado no Estadão, se não me engano. Ele estava lidando, logicamente, sobre a questão do comportamento humano, né? E ele falava que o ser humano, muitas vezes, se pega num modelo, na vida dele, num binômio, se Deus quiser, e cacete. Então, é esse pressuposto. Isso, né, se Deus quiser, nunca vai acontecer, né? E quando veio, já foi. E eu não estava preparado para isso, né? Deixa eu aproveitar aqui esse momento, porque você também falou sobre a questão da construção do pensamento estratégico dentro da empresa e da relação, né, do conselho com as oportunidades e levar para isso a agenda riscos, né? O nosso amigo, e eu falo nosso amigo porque é amigo de nós três, o Richard Dorn, tá? Nos manda uma pergunta aqui. Eu vou tentar resumir assim. Quando você citou a identificação da necessidade de internacionalização, você citou a questão da venda porta a porta versus o mundo digital. Manter um modelo como esse versus atuar no varejo, não é? Na sua experiência, como dá essa composição de análise de oportunidades, demandas, e como é que o risco entra nessa reflexão, nesse plano? Excelente pergunta, né? Acho que toda organização já, eventualmente, dependendo do estágio onde ela está, ela tem de forma mais estruturada esses exercícios de planejamento estratégico, ou vamos chamar uma visão mais longa, de longo prazo, né? Então, você faz aquela visão, e aí eu falo longo, imagina, 10, 15, 20 anos, né? Então, no momento em que você faz essa análise de cenários, como será o mundo
em 2030, como será o mundo em 2050, né? Porque 2030 já está logo ali, né? Você faz uma visão muito mais longa e você escolhe um desses cenários para trabalhar o seu modelo de negócio, é que você responde, né? E insere a pergunta: bom, o mundo em 2050, né? Ou lá atrás, quando a Natura fez uma visão 2030, né? Acho que foi no ano de 2015 que ela jogou 15 anos para frente. Como estará o mundo? Será que ele vai estar mais conectado? Será que ele vai estar, né? Como será que seremos percebidos e etc. E você traz para hoje, né? A pergunta, então, o que temos que fazer, né? Para agora, para que em 2050 a gente possa chegar. E você vai optando pela estratégia, imediatamente a conversa de risco, ela também precisa, ela, mais do que precisa, eu diria que ela surge nesse momento, né? Porque, volto, é cenário, né? É uma hipótese, né? Não há garantia nem da oportunidade que pode somar, etc., e do tamanho que a gente está. Então, quando você vai traçando essa sua visão estratégica, sua meta, você traça e deve documentar, né? Potenciais desvios ou questões importantíssimas que têm que acontecer. Então, você olha, eu tenho que ter gente, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que começar agora uma movimentação importante então grandes projetos começam a surgir, não é assim que a gente responde. Então, no momento que a gente deixa claro quais são os elementos chaves que têm que estar presentes para que aquela visão, aquela estratégia aconteça, é que nascem as hipóteses. Mas e se não acontecer? E se eu não tiver gente? E o que acontece se eu não tiver recurso? E se vier uma crise econômica, né? Ou eu agora preciso garantir que eu tenha é, expertises, determinados expertises dentro de casa, né? Agora eu tenho que começar já a fazer um convite cultural, né? Para que a gente se abra e possa se transformar pela chegada de novos olhares, né? Enfim, essa é a inserção de riscos numa discussão de agenda estratégica, né? Ela acontece e é nesse momento a oportunidade da captura do risco. Certo, obrigado. Eu acho que tem algo, como você falou, né, que todo empresário, empreendedor de sucesso sabe seus riscos, né? Mas risco também é uma coisa viva, né? Ele vai se transformando ao longo do tempo, tá certo? Então, além de tudo aquilo que a gente entende como riscos operacionais, movimentos da concorrência, regulatório, geopolítica, essa coisa toda, eu acho que mais para esta última década, né, do aumento do ambiente digital e da própria mudança na relação da sociedade, da convivência na sociedade, nasceram dois riscos que antes a gente nunca ouvia falar e que hoje estão muito presentes e talvez a gente ainda esteja aprendendo a comunidade deles. São os cyber risks, né, os riscos cibernéticos, e o outro, me parece, estão diretamente ligados a riscos de imagem, né? Como hoje, por exemplo, as redes sociais podem ser danosas e destrutivas com relação à imagem de um produto, de uma empresa e tudo mais, né? Como é que você nos alimenta aí de experiências sobre a gestão desses riscos? É interessantíssimo, obrigada e é verdade, né? Acho que o risco cibernético, né? O risco de um ataque cibernético, ele passou sei lá, de uma categoria de 10º numa lista de 1 a 10, porque ele já estava lá, né? Para top 2, 3, né? Porque
estes ataques, e se a gente vai antes, pré-pandemia, se você vai nos técnicos de plantão, eles já diziam que era uma questão de tempo. É uma questão de tempo que seremos atacados, é uma questão de tempo. A questão é, será que a gente, de novo, né, com o olhar do ser humano, você disse, o brasileiro, "Ih, não, tomara que... E agora, né? Foi. É, e onde a tecnologia, né, qual que é o cenário? O uso intensivo de tecnologia na nossa vida, né? Hoje é quase que uma questão estranha. Se eu falar assim, eu vou no banco para resolver um problema, está tudo num aplicativo, né? Eu não preciso mais ir no supermercado para fazer compras, eu vou no meu aplicativo. Então, ao mesmo tempo que nasceram as facilidades da tecnologia, nasce imediatamente a dependência dela. Então, é uma certa miopia, para não dizer ignorância coletiva, a gente imaginar que esta dependência nossa de tecnologia, ela não é um ativo, ela não se torna um ativo para esta guerra que acontece no mundo cibernético, né? Então ela passa, né? Como que é? Invasões da minha propriedade física passam a ser invasões da minha propriedade tecnológica, né? Porque uma interrupção num negócio se sai, né? Sai ali, saiu da agenda do técnico que falava, não, precisamos melhorar as nossas, né, as nossas versões de proteções de firewall, etc., e ninguém dava muita bola, né? Até que a gente fala, se você acha que custa muito proteger, imagine o custo de remediar, né? Imagine, e aí, eu ainda acho que é uma jornada, né? Esse processo de a gente aprender até com erros dos outros, né? Parece difícil, a gente olha e fala, mas aconteceu com outro, isso não vai acontecer, aqui não vai acontecer. E a pergunta é, mas por que não vai acontecer? Porque realmente a gente tem os cristais, né? Os cristais nos protegem, né? Porque a gente é do bem, não vai acontecer. Não, pelo amor de Deus, né? Então, sim, riscos cibernéticos entraram no top 10 e, eventualmente, negócios mais dependentes de tecnologia colocaram recursos e hoje tem programas que respondem e hoje conselheiros de administração e executivos entendem muito mais, né, da dinâmica da gente ter segurança e riscos reputacionais ou de imagem, eu diria que também, de novo, né, talvez a pandemia, ele só deu luz a isso, né, mas, de novo, ele vem muito mais pelo uso intensivo da, da tecnologia, porque hoje tudo, né, tem voz, né? Não há fronteiras, todo mundo tem uma câmera, um gravador, né? E faço uma imagem, corto e recorto, monto a história que eu quero, né? E aí o único que temos sobre o nosso controle, de novo, e aí eu volto para o que eu disse no começo da nossa conversa, é a gente manter coerência entre aquilo que a gente está falando, está pensando, a gente está falando e a gente está dizendo. Porque se em algum momento essa, essa nossa reputação, assim como a ataque cibernético, ela vai ser questionada, a gente só vai poder responder se a gente mostrar coerência com aquilo que a gente disse que fazia, daqui é isso que a gente faz, né? Essa transparência, ela já existe, já está, né? Então temos que ser coerentes, não tem mais escolha, né? Porque eu sendo obrigada a dar disclosure ou não disclosure, aquele assunto vai se tornar público anyway. Então, cuidemos da nossa reputação como da nossa empresa, das nossas atitudes, como a gente cuida da nossa própria, né? Da nossa própria. Você, inclusive,
sem entrar em questões particulares, operacionais, mas vocês lidaram com questões que parecem críticas, né? Por exemplo, na Turquia, né? Vocês têm operações lá que teve um terremoto, né, gigantesco lá, né? Turquia, a gente tem operações na Rússia, na Ucrânia, né? Operações na Turquia com terremoto, né? Vários tipos de incidentes, e, enfim, realmente o meu mapa de risco, ele pipoca em algum lugar o tempo inteiro, né? Não tem, não tem descanso, não tem descanso. Por isso que mais do que nunca, Marcate, assim, a gente tem agora muito provavelmente o valor dessa preparação, né? De estar preparado para esses piores que estão acontecendo. E às vezes eu falo assim, nossa, o que mais vai materializar agora? O que está faltando, né? Dentro de tudo isso é termos essa. A gente vem vivendo, como quase todas as empresas, não sem, né? Ninguém tem o privilégio de estar no topo das materializações de riscos, é garantir que os impactos sejam os menores possíveis, né? Então, quando a gente pensa e você está em determinadas regiões onde o risco de segurança física das pessoas, né, é o maior risco, assim como é o maior ativo que a gente tem. Você tem que estar preparado, né, para fazer evacuações, né, para acionar um comitê de crise, né, em qualquer área onde ela estiver, está preparado para acionar respostas, né, e restore de informações quando alguma interrupção aconteça. Tem que ter um canal de comunicação, muito trabalho, né? Mas tem muita gente atuando nos seus papéis do dia a dia, já entendendo como a gente responde. E é impressionante como, quando determinados comitês ou situações de alerta, que a gente chama, né? Porque incidentes, eles vão acontecendo e eles têm ali uma classificação importante para entender quem a gente envolve da organização. Conforme eles vão sendo acionados, este grupo que se junta, né, é um grupo que cada um precisa entender o papel que você vai cumprir. Ainda mais, imagina, com essa pulverização de países onde a gente hoje tem operações, né? De grandes operações a pequenas operações, mas a gente tem que ter esses, como que chama? Uma pessoa que está lá do outro lado, que é o seu, para não dizer um copartner, mas, né, o teu em jornalismo tem isso, agora esqueci a expressão, Correspondente. né? É isso, o teu correspondente lá do outro lado do mundo, que vai acionar e cada um entende, eu sou silver, eu sou gold, e aí você sabe quem é gold? Gold fala com fulano, é o grupo de comunicação, então há todo um esforço, pessoas se juntam e começam a falar assim, olha, tem como a gente conseguir recursos, como a gente, olha, essa rede de comunicação interna e externa é maravilhosa, então é conseguir administrar essas ações que a gente consegue passar por todas as crises ou situações de alerta e de aprendizado, né? No final do dia é um aprendizado. Isso mesmo. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso horário aqui. Conversa boa passa rápido, né? É verdade. Eu vou até pedir uma mensagem sua aqui para a gente ir caminhando para o nosso fechamento, mas eu vou usar até como base uma pergunta recebida de Giancarlo Alcalay, que é um pouco, ele acaba reunindo um pouco de tudo isso que a gente veio falando, como assim, se defrontar um ambiente de turbulência, uma expectativa de resultado de curto prazo, uma visão de planejamento de longo prazo, não é? Como é que você traz uma mensagem para a gente da importância dessa, não vou nem falar da gestão, mas dessa consciência de como monitorar e trabalhar os riscos, né? É, eu, olha,
eu volto a dizer que talvez essa gestão de riscos é, é muito intrínseca à gestão do negócio. Ela tá muito associada, né? Olhando pelo lado do copo cheio, né? Especialmente porque eu me faço muito esse convite diariamente, já que a minha agenda é uma agenda pesada, né? Quase sempre lidando em situações de estresse, eh de muita resiliência o tempo todo. Então, eu acho que a gente não poderia estar vivendo o melhor momento, né? Porque por trás dessa entrega do curto, da visão do longo, eh, de estar preparado e ao mesmo tempo entregar, né? É, é, a for, é, é como nós individualmente gerenciamos a nossa própria existência, né? A gente faz essa administração da nossa vida diariamente, algumas delas mais conscientes, outras menos conscientes. Então, fazer para mim esse trabalho hoje, considerando essa volatilidade incrível, né, é, tem feito com que todo mundo pare hoje em dia para ouvir, para falar, então como eu me preparo, né? Porque as pessoas estão vivendo isso. Então hoje já não é mais, olha, lá vem você, cavaleira do Apocalipse. Agora todo mundo já entendeu que o Apocalipse está aqui, né? Então vamos aproveitar esse momento, eu falo, vamos surfar na onda. É, é. E agora talvez o principal risco, né, é que a gente faça boas escolhas, né? Porque e bons combinados, né? O famoso combinado não sai caro. O que a gente entende que a gente tem que lidar, o que é prioridade combinada com os que têm responsabilidade e compromissos, que eles vão muito além das nossas próprias metas individuais, mas que podem afetar e afetarão a vida de muitos, muitos outros que não estão, inclusive, naquela sala de reunião para tomar essa decisão, né? E que seremos cobrados no final do dia, né? Que estávamos fazendo ali, que não vimos daquilo, né? Como não nos preparamos. Ainda que a maior parte, hoje em dia, eu diria até dos riscos que tem, das fontes desses riscos, eles são elementos externos, por isso que eu acho que a gente tem mesmo que trabalhar, estar preparado, porque vai afetar todo mundo, mas quando te afeta, você pelo menos já está, sei lá, com um cinto de segurança, então o carro bate, mas eu sobrevivo, e assim a gente sobrevive, né? A gente retoma, né? Retoma mais forte, e é isso. Eu espero que eu possa ter respondido, porque a pergunta, ela realmente ela era ampla. Muito obrigado. Herbert, sua Obrigada. mensagem? Obrigado, Ah, obrigado, obrigado. ah, Eu tinha uma expectativa alta em relação ao assunto, mas você foi encantadora na forma de responder, na seriedade, na competência, e colocou coisas áridas, difíceis, chatas, provocativas, de uma forma mansa, mas assertiva. Fez refletir. Fazia tempo que eu não ouvia uma conversa de compliance, risco, olhar de futuro, de apocalipse, de uma forma tão leve, sob o ponto de vista de clareza, e tão denso em passar a importância e a responsabilidade que não é pouca. E para um público, é verdade, está mais aberto para ouvir. Mas a gente tem uma pessoa que comunica de forma espetacular, com credibilidade. É isso que a gente tem feito nessas lives, buscando trazer pessoas que fazem pensar, e não tem moleque aqui assistindo. Todo mundo é maduro, conselheiros, empresários, acadêmicos, ou seja, pessoas que é muito difícil provocar e fazer pensar a esse público, né?
E você, hoje, com o exemplo da Natura e especialmente com a maneira como você conduziu, foi um bate-papo absolutamente saudável. E eu registro, nesses 3 anos de live, que foi uma das que eu pessoalmente mais apreciei. Muito obrigado. Ah, nossa, agora eu tenho que descer lá das nuvens. Sem Muito, muito demagogia, estou obrigada. falando de verdade. Meu, Genuíno que eu te falei. ó, assim recebo, com muita alegria, até emocionada, porque o respeito também, né, por esse convite, e de novo, né, contem comigo e eu estou aqui porque naquilo que eu puder, e que honra poder estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada a vocês todos. Mercedes, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de aceitar nosso convite, pela sua generosidade de compartilhar conosco toda a sua experiência em um assunto que realmente é árido, é complexo, mas absolutamente necessário. Eu acho que fica um recado para todos nós aqui. Se nós, como empresários, como profissionais, como membros da alta administração, nos avaliamos e nos reconhecemos e até somos reconhecidos como grandes ativos das empresas, automaticamente nós somos grandes riscos para estas empresas. Então é bom que a gente entenda isso, se prepare, trabalhe para se cuidar e seguir adiante. Muito obrigado. Também quero aproveitar e agradecer a todos que aqui nos acompanharam, lembrando que a partir de amanhã esta live estará disponível no nosso canal do YouTube, assim como todas as demais lives realizadas. Um grande abraço a todos e até o próximo Mesa ao Vivo.